Você troca uma lâmpada, pega a estrada à noite e percebe que alguma coisa está errada. O farol parece forte, mas a faixa de luz termina perto demais do carro. Ou, ao contrário, você enxerga mais longe. Porém, os motoristas no sentido contrário piscam os faróis como se você estivesse com luz alta ligada. Em muitos casos, a reação é simples. Levantar o facho até parecer que ilumina mais. E é exatamente aí que começa o problema. Farol não é apenas uma luz apontada para frente. Ele precisa iluminar a pista com alcance suficiente para você reagir a um buraco, uma curva, um pedestre ou um obstáculo, sem jogar luz diretamente nos olhos de quem vem no sentido oposto. Uma diferença pequena na regulagem pode parecer irrelevante olhando o carro parado, mas se transforma em muitos metros de erro lá na frente. A regulagem de farol do Fiat Mobi costuma virar assunto depois de uma troca de lâmpada, de uma batida leve, de um serviço na suspensão, ou quando o motorista percebe que um lado ilumina diferente do outro. Mas também há casos em que a regulagem não é a verdadeira causa. E girar parafusos sem identificar o defeito pode esconder o problema por alguns minutos e piorar a visibilidade quando você mais precisa dela. Antes de pensar em ajuste, vale observar o sintoma. Se os dois fachos estão baixos e a iluminação é curta, pode haver necessidade de correção vertical. Se um ilumina o acostamento e o outro parece apontar para o centro da pista, há chance de desalinhamento lateral. Se o farol parece espalhado, sem um corte definido, o defeito talvez esteja na lâmpada mal encaixada, na lente, no refletor ou até no próprio conjunto óptico. Existe uma diferença importante entre farol baixo demais e farol fraco. Quando o farol está baixo demais, normalmente a luz é nítida, mas termina cedo. A área imediatamente à frente do carro fica clara, enquanto a pista mais adiante desaparece. Isso cansa a visão, porque o motorista tenta compensar a falta de alcance olhando para uma região escura. Já o farol fraco pode ter outra origem. Lente envelhecida, sujeira interna, refletor desgastado, mau contato, lâmpada inadequada ou problema elétrico. Nessas situações, levantar o facho não devolve intensidade à luz, apenas manda uma iluminação fraca para um ponto mais alto. Outro sinal bastante comum é a diferença depois de trocar uma lâmpada. Às vezes, a pessoa acredita que o farol saiu da regulagem, quando na verdade a lâmpada não ficou perfeitamente assentada no encaixe. Uma lâmpada montada torta altera o foco do refletor. Na parede, em vez de uma linha de corte relativamente organizada, aparece uma mancha irregular, com luz jogada para cima ou para o lado. Não importa quanto você mexa no regulador, enquanto a lâmpada estiver fora de posição, o facho continuará errado. Por isso, a conferência começa antes da parede, antes da chave de fenda e antes de qualquer tentativa de elevar a luz. O carro precisa estar em uma condição realista de uso. Pneus com pressão muito diferente do normal mudam a altura da carroceria. Um porta-malas pesado faz a traseira baixar e a frente subir, o que eleva os fachos. Um tanque muito vazio ou muito cheio pode ter algum efeito, assim como passageiros e carga. A ideia não é reproduzir cada detalhe da rotina, mas evitar extremos que distorçam o resultado. O piso também manda no resultado. Se o Fiat Mobi estiver apontado para cima, em uma garagem inclinada, o farol parecerá baixo na parede. E você pode acabar levantando mais do que deveria. Se a frente estiver em uma descida, acontecerá o oposto. O ideal é usar uma área plana, com uma parede vertical razoavelmente lisa e espaço suficiente para afastar o carro. Não precisa transformar a garagem em um laboratório, mas é preciso entender que uma referência torta produz uma regulagem torta. Com o carro reto, sem carga exagerada e com a suspensão assentada, observe primeiro os dois faróis de perto. Veja se há condensação persistente dentro da lente, trincas, folgas ou diferença visível de posição entre os conjuntos. Depois de uma colisão leve, por exemplo, o para-choque pode voltar ao lugar e o farol parecer normal por fora, mas uma guia ou suporte interno pode estar quebrado. Nesse caso, você consegue mexer no ajuste, porém o conjunto não se mantém firme. O facho muda com vibração, buraco ou fechamento do capô.
Também confira se a lâmpada correta foi usada e se a tampa traseira do farol foi recolocada sem forçar o encaixe. Não é necessário desmontar o conjunto inteiro para perceber um problema básico. Se a lâmpada foi trocada recentemente e um lado ficou estranho logo depois, essa é uma pista muito mais forte do que imaginar que o carro perdeu a regulagem por coincidência. A lógica da parede é simples. O farol baixo não deve formar dois círculos altos e aleatórios. Em veículos com conjunto óptico em boas condições, existe uma região mais iluminada e uma linha de corte que ajuda a controlar para onde a luz vai. Essa linha não é perfeita como um desenho técnico e pode variar de acordo com o farol, a lâmpada e o ângulo de observação. Mas ela permite comparar os dois lados e enxergar grandes erros. Aproxime o carro da parede, marque visualmente ou com fita uma referência correspondente à altura aproximada do centro de cada farol e recue o veículo em linha reta. Quanto maior a distância, mais fácil fica perceber um desvio, porque uma pequena alteração no parafuso se amplia na parede. Só que não existe vantagem em fazer uma marcação improvisada e tratá-la como medida absoluta se o piso não é plano ou se a altura do carro foi alterada por carga e pneus. A parede serve como conferência prática, não como licença para apontar o farol para o alto. Com os faróis baixos acesos, olhe primeiro para a altura. Os fachos não devem subir acima da referência de maneira exagerada. A luz baixa precisa descer gradualmente à medida que se afasta do veículo, justamente para iluminar o chão sem ofuscar. Se o corte aparece muito alto, o carro pode até parecer ter excelente alcance parado diante da parede. Mas na estrada, a consequência é ruim. Placas, retrovisores e olhos de outros motoristas passam a receber luz direta. Esse é um erro comum, porque o cérebro associa claridade distante à segurança. Só que uma estrada não é uma parede. Na parede, você vê a mancha luminosa e pensa que ganhou alcance. Na vida real, o excesso de luz acima da linha útil rouba contraste da pista, cria reflexos em placas e, principalmente, atrapalha quem está vindo na direção contrária. O outro motorista pode perder a referência da faixa, frear de forma brusca ou simplesmente ficar irritado e responder com luz alta. Nenhum desses resultados torna a viagem mais segura. Agora observe a direção lateral. Um facho não deve cruzar de forma exagerada para dentro da faixa oposta, nem iluminar apenas o mato ou o meio-fio. Uma pequena diferença entre os lados pode existir conforme o desenho óptico, mas uma disparidade evidente merece atenção. Se o farol esquerdo parece mirar para o acostamento e o direito invade a direção contrária, não tente resolver só igualando as alturas. Vertical e horizontal são ajustes diferentes, e confundir os dois cria um facho aparentemente simétrico na parede, mas ruim na estrada. No Fiat Mobi, como em muitos carros, o conjunto do farol possui pontos de regulagem mecânica, que podem corrigir altura e alinhamento, dependendo da versão e do conjunto instalado. Eles não são botões para deixar o farol mais forte, são reguladores que alteram a posição do refletor ou do módulo óptico dentro da carcaça. O acesso e o formato podem variar. Por isso, é prudente identificar com cuidado o que está sendo movimentado. Mexer em uma peça errada, forçar um suporte plástico ou tentar ajustar pelo ponto que prende o farol à carroceria pode causar folga ou dano. A regulagem de farol do Fiat Mobi deve ser feita em movimentos pequenos. Essa parte parece simples, mas exige paciência. Gire um pouco, volte para a frente do carro e veja o resultado na parede. Depois, faça o mesmo no outro lado. Mudanças grandes de uma vez fazem você perder a referência e entrar naquele ciclo frustrante de sobe, desce, joga para a esquerda, corrige para a direita, até não saber mais onde estava o problema inicial. O melhor critério não é fazer os dois fachos parecerem uma imagem perfeitamente espelhada. O critério é manter uma iluminação baixa, controlada e coerente, com os dois lados trabalhando juntos para clarear a pista. Se você ajusta um farol até ele atingir exatamente a aparência do outro, mas o outro está errado, apenas duplica o erro. Primeiro, procure um padrão seguro. Depois, busque equilíbrio entre os lados. Há outra confusão frequente. O controle interno de altura
quando presente em determinada versão, não substitui a regulagem mecânica do farol. Esse comando existe para compensar mudanças de carga. Imagine o carro com pessoas no banco traseiro e bagagem. A traseira abaixa, a frente tende a subir e o facho acompanha esse movimento. O controle interno permite reduzir a altura da luz de acordo com a condição de carga. Ele não serve para corrigir um farol que ficou torto depois de uma batida, uma troca de peça ou um encaixe errado de lâmpada. Se o seu carro possui esse recurso, a conferência básica deve ser feita com ele em sua posição normal de uso, sem tentar mascarar uma regulagem mecânica errada. Um motorista pode deixar o comando permanentemente na posição mais baixa, para não ofuscar ninguém, mas então passa a dirigir com alcance insuficiente. Outro pode deixá-lo sempre alto e achar que ganhou visão. Nos dois casos, o sistema deixa de cumprir sua função principal, que é adaptar o facho à carga, não criar uma regulagem fixa improvisada. Depois da checagem na parede, vem a etapa que realmente mostra se o ajuste faz sentido. A condução noturna responsável. Não precisa testar em alta velocidade, nem procurar uma estrada movimentada. Uma via segura e pouco iluminada permite perceber se o alcance é suficiente, se o feixe ilumina o chão antes do carro com uniformidade e se há luz excessiva, atingindo placas muito acima da linha da pista. Placas refletivas são úteis como alerta. Se elas brilham de forma agressiva a uma distância grande, pode haver luz alta demais. Mas elas não são uma régua absoluta, porque o material refletivo varia. Preste atenção também no comportamento dos outros condutores. Uma piscada ocasional não prova, por si só, que seus faróis estão errados. Talvez a pessoa tenha interpretado alguma situação de trânsito, mas se isso se repete após um ajuste, vale rever a altura. A meta não é vencer a escuridão com o farol mais alto possível. A meta é enxergar a área útil da via e preservar a visão de todos. Em chuva, essa diferença fica ainda mais evidente. Um farol apontado acima do necessário ilumina gotas de água, partículas e reflexos, criando uma cortina brilhante diante do motorista. Parece haver mais luz, mas a pista pode ficar menos legível. Em neblina, o efeito é ainda mais desconfortável. A luz mal direcionada retorna para os olhos de quem dirige e reduz o contraste. Regular corretamente é também controlar onde a luz não deve estar. Se o facho de um lado continua diferente mesmo com a lâmpada bem montada e ajustes suaves, pare de insistir. Pode existir um refletor comprometido, uma lente deformada, infiltração, suporte quebrado ou desalinhamento da estrutura dianteira. Também pode haver uma peça paralela com geometria diferente da original. Nesses casos, a parede mostra o sintoma, mas não revela a causa completa. Forçar a regulagem até o limite pode deixar o mecanismo tensionado e ainda não resolver a distribuição da luz. Um farol que vibra ao passar em irregularidades também merece atenção. A regulagem pode até ficar boa parado, mas se a luz dança na estrada, o problema não é ajuste fino, é fixação. O mesmo vale para diferenças que surgem depois de abrir e fechar o capô, encostar no para-choque ou passar por uma lombada. Um conjunto óptico saudável deve permanecer estável. Há ainda situações em que a oficina é a escolha mais sensata desde o começo. Depois de impacto frontal, mesmo que pareça leve. Quando o carro recebeu farol novo de um lado. Quando há dificuldade para identificar os pontos corretos de ajuste. Quando a lente tem umidade constante. Quando os fachos não formam um padrão minimamente consistente na parede. Ou, quando você já tentou uma correção cuidadosa e continua recebendo sinais de ofuscamento ou enxergando pouco à noite. Uma oficina equipada pode usar um alinhador próprio para medir a projeção do farol com mais precisão do que uma referência caseira. Isso não diminui a utilidade da conferência em casa. Pelo contrário. Saber observar o comportamento do facho ajuda você a perceber que existe um problema e evita aceitar como normal um farol que ilumina o céu, o capô ou apenas alguns metros de asfalto. Mas há uma diferença entre identificar um desvio e confirmar uma regulagem final com equipamento adequado. Também convém desconfiar de soluções milagrosas. Lâmpada de aparência mais branca não corrige farol baixo.
Uma potência diferente ou uma adaptação inadequada não resolve refletor cansado nem alinhamento torto. E elevar um facho fraco é uma compensação perigosa. A iluminação eficiente depende do conjunto inteiro. Lente em bom estado, refletor preservado, lâmpada correta e bem encaixada, alimentação elétrica adequada, farol firme e direcionamento certo. Quando tudo está funcionando como deveria, a sensação ao dirigir muda sem precisar de exagero. A pista aparece com mais continuidade. Os limites da faixa ficam mais fáceis de acompanhar. As curvas deixam de surgir de repente e os olhos trabalham menos. Você não percebe o farol como um canhão, tentando iluminar tudo à distância. Percebe como uma ferramenta precisa, que entrega luz onde ela realmente ajuda. A regulagem de farol do Fiat Mobi não se resume a encontrar um parafuso e girar até a parede ficar mais clara. É um equilíbrio entre alcance, altura, direção e condição real de uso do carro. Primeiro, elimine causas simples, como lâmpada mal encaixada, pressão incorreta dos pneus ou carga fora do normal. Depois, use a parede para enxergar desvios grandes, faça correções pequenas e valide com responsabilidade. Se houver folga, impacto, infiltração ou diferença persistente entre os lados, não tente vencer o defeito no improviso. Um farol bem regulado não é o que parece mais alto, é o que permite enxergar melhor sem transformar sua luz em risco para os outros.